Que a graça do Senhor Deus esteja contigo, que o Espírito Santo do Senhor possa estar com você e que você cresça diante dele cada vez mais. Nosso devocional de hoje tem por meditação em Tito capítulo 3, versículo 8. O texto nos diz: Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Aqui nós percebemos nesse versículo uma expressão que é usada em outras partes. Fiel é esta palavra. Traz a ideia de ser uma palavra confiável, uma palavra da qual nós podemos crer e viver através dela. Fiel é esta palavra. E isso ele está fazendo referência, o apóstolo Paulo, a tudo que vem anteriormente nesse capítulo 3. Todas as realidades descritas aqui no capítulo 3, que falam sobre a graça do Senhor em nossas vidas, que falam sobre de fato nós vivermos na dependência do Senhor, obedecendo às autoridades humanas, lembrando de onde nós estávamos sem a graça do Senhor. Fiel é esta palavra. E ele ainda diz: Quero que você afirme categoricamente essas coisas, dizendo para Tito que ele deveria confirmar essas realidades para aqueles irmãos, afirmar de maneira firme essas coisas, para que eles de fato cresçam. A continuação do versículo diz: Para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Para que nós compreendemos melhor a graça de Deus em nossas vidas? Para que nós nos empenhemos na prática de boas obras. A prática de boas obras não é simplesmente nós fazermos coisas boas para as outras pessoas, mas é nós fazermos coisas para o nosso Deus, como gratidão pelo que Ele nos dá. Você tem feito coisas que agradam ao Senhor ou coisas que decepcionam ao Senhor? Você tem obedecido a Deus ou você tem entristecido o Senhor? Você tem crescido na graça e no conhecimento de Deus? Ou você tem de fato sido alguém negligente diante da graça do Senhor, diante do conhecimento do nosso Deus? Nós precisamos entender que nós não podemos simplesmente saber algumas coisas da Bíblia, saber quais são os livros da Bíblia, qual é a história da Bíblia. Isso é importante, mas se nós simplesmente mantivermos isso em nossa mente e não praticarmos em boas obras, nós estaremos falhando. Nós teremos apenas conhecimento, mas não teremos sabedoria. Nós precisamos aplicar o conhecimento que nós temos de Deus para que nós sejamos pessoas sábias, para que nós sejamos pessoas mais próximas do Senhor. A parte final do versículo 8 deixa claro isso para nós. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Nós precisamos ter isso em mente. O que a palavra de Deus nos diz é viva e eficaz. Ela atinge o nosso íntimo ser. A palavra de Deus discerne as nossas intenções, discerne o que nós temos em nossos corações. Ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Quer crescer diante do Senhor? Quer ter uma vida mais santa? Fugir das tentações? Creia na palavra, viva a palavra. Deus te abençoe.